Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque são consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Amém? Podemos assentar na presença do Pai. Então nós começamos aqui a falar sobre a cultura do reino de Deus. E até então nós fizemos 3 mensagens, onde nós aprendemos sobre o reino de Deus. Sobre como receber esse reino, quem recebe o reino. Não é verdade? Aqueles que creem, aqueles que são batizados, aqueles que se tornam uma nova criatura em Cristo, abandonam a velha criatura, aqueles que entendem o propósito do reino de Deus, que aceitam este reino como coração de criança e aprendem o amor do Pai, e assim por diante. Nós começamos a entender o reino, e foi 2 semanas que nós falamos sobre a justiça de Deus, e a semana passada falamos sobre a paz. Na verdade, que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. E também disse que ele não só consiste de palavras, mas também de poder. Então, debaixo de tudo isso que nós conhecemos, acerca do reino de Deus, nós vamos entender agora um pouco mais dessa cultura, porque nós falamos no primeiro culto que nós falamos sobre o reino de Deus, sobre a cultura, nós fizemos a definição de cultura. E a definição de cultura é o quê? Inclui o conhecimento, não é verdade? Acerca dos povos, é o que nós estamos fazendo até então, buscando conhecimento acerca do reino de Deus, como ele é, o que ele representa, amém? Então a cultura, dentro do dicionário, a gente vai ver a definição de cultura, nós entendemos o conhecer essa cultura através de artes, das crenças, da lei, da moral, dos costumes, de todos os hábitos das pessoas. Isso consiste uma cultura, você aprender sobre essa cultura. E eu também hoje vi uma definição em ciências sociais acerca da cultura. O que é uma cultura? É um conjunto de ideias, amém? Dentro da ciência social, cultura significa conjunto de ideias e comportamentos. Então, dentro de uma cultura, você vai ver as ideias dessas pessoas, dentro daquele povo, e o comportamento dessas pessoas. E também é o símbolo, e as práticas sociais. Mas não vamos ficar, para nós, como igreja, nessa definição de cultura, é o conjunto de ideias e comportamentos. Amém? Então, quando nós falamos de cultura, nós vamos ver sobre o comportamento das pessoas, de que forma elas se comportam dentro desse reino, de que forma elas vivem dentro desse reino. E aí, então, nós vamos entrar dentro agora do estudo dos ensinamentos de Jesus, que eu falei semana passada, que nós íamos começar a falar sobre Mateus 5. E eu quero falar agora sobre esses 10 primeiros versículos que falam sobre esta cultura, que diz assim, lá no versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito. Mas nós vamos ver dentro da definição, dentro de um estudo, essa palavra pobre de espírito está trabalhando contra o orgulho e a presunção das pessoas. Amém, gente? Então vamos falar sobre comportamento agora. Para que eu possa viver a cultura do reino de Deus, eu tenho que entender o comportamento das pessoas que vivem dentro desse reino. E Jesus vem ensinar esse comportamento para os seus discípulos, para os seus seguidores, como nós devemos andar dentro desta fé que temos em Cristo Jesus, como discípulos dele e seguidor desse reino. Nós temos que andar dentro desses comportamentos. E a primeira coisa que Jesus começa a falar lá na bem-aventurança é falar contra os orgulhosos, contra aqueles que têm uma presunção de altivez, porque dentro da religiosidade judaica, eles eram tão orgulhosos dentro da sua lei. Eles achavam, ao cumprir a lei, eles estavam acima das pessoas. E você vai ver dentro da história que, dentro dos escribas e fariseus e muitos religiosos da época, que eles tinham uma presunção, que só eles eram um povo de Deus,
só eles iam ser salvos, e assim por diante. A pior coisa que um ser humano pode ter é ter aquele orgulho, né? A presunção, a altivez dentro dele, e achar que ele é maior, ou melhor, ou está acima das pessoas. Então Jesus vem dizer: bem-aventurados pobres de espírito. Significa isso, os humildes, aqueles que são humildes. E eu trouxe aqui uma definição mais profunda ainda dessa humildade, que é reconhecer que necessita do auxílio de Deus. Amém? Porque a pessoa orgulhosa, ela acha que nunca precisa de ajuda, é ou não é? É ou não é? Ah, não, tá bem? Estou bem, nunca preciso de ajuda. Então, aqui, os pobres de espírito, Jesus falou assim: é deles o reino de Deus, pertence aos que são humildes de coração, tem essa humildade, que reconhecem que necessitam do auxílio de Deus, que eu não sou nada sem Deus. Esse é o primeiro comportamento que eu preciso entender e aprender dentro do reino dos céus, do reino de Deus. Porque qual é a diferença, pastor, de reino de Deus e reino dos céus? Não há diferença nenhuma, é o mesmo reino. É porque alguns falam reino de Deus, reino dos céus, porque os judeus não falavam Deus. Eles não falavam Deus, né? Então daí, Mateus também, ele usa o termo céus para falar com os judeus, o reino dos céus, né? Mas é a mesma coisa, reino dos céus, reino de Deus, é o mesmo reino, amém, gente? Então, é nosso, pertence a nós o reino dos céus, aqueles que são humildes, que reconhecem que precisam de Deus. É você se prostrar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não sou nada sem o Senhor, eu necessito da tua graça, eu necessito do teu auxílio. Amém, irmãos? Primeiro comportamento nosso, primeiro entender esse comportamento. Se eu quero habitar nesse reino e viver eternamente nesse reino, eu preciso cuidar do meu coração. E se existe algum orgulho ainda, né, que nem Naamã, quebra o meu orgulho, tem a canção que diz assim, que se existe algum tipo de orgulho dentro de nós, nós precisamos trabalhar acerca desse orgulho, e deixar com que Deus trate de nós, amém? E que possamos ser humildes, ao ponto de reconhecer os nossos erros, as nossas falhas e as nossas necessidades, principalmente das necessidades que temos de Deus. Necessitamos e precisamos dele. Ele é o autor da vida, ele é o dono da vida, e nós precisamos de Deus todos os dias da nossa vida, amém? No versículo 4 diz assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E muitas vezes a gente não consegue entender por que chorar. Porque os crentes estão chorão, né? Você vai na igreja e vive chorando, né? E acho que é por isso que eles choram, pastor, porque a Bíblia diz que serão felizes os que choram. Não, às vezes tem que interpretar de uma forma certa, correta. Esse chorar é você estar quebrantado de coração. Olha o que diz em 2 Coríntios, deixa eu abrir aqui para você entender um pouco melhor. Olha o que Paulo fala, 2 Coríntios 7, lá no versículo 10. Vou ler desde o versículo 10 só. Versículo 9, começamos no versículo: mas agora que alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Amém? Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Versículo 10. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Paulo fala de uma tristeza. Que tristeza é essa? Uma tristeza que produz arrependimento. O que significa bem-aventurados que choram? Aqueles que estão chorando por causa dos seus pecados, arrependido dos seus erros, das suas falhas, daquilo que eles fizeram de errado. Então eles choram diante de Deus, e as pessoas se arrependem de tudo aquilo que elas fizeram de errado, e choram com um coração quebrantado, humilde, arrependidos diante de Deus, e eles começam a colocar a sua vida. A Bíblia diz, e Jesus fala, que eles serão
consolados. Haverá um consolo para nós, por causa do nosso arrependimento. Amém? Nós fizemos errado, nós falhamos, nós pecamos, nós fomos contra a vontade de Deus. Mas se você se aproximar de Deus com um coração humilde, reconhecendo que você necessita dele, e se arrepender, jogar o teu coração, né, aos pés do Senhor, e chorar, né, arrependido dos seus pecados, a Bíblia diz: você é bem-aventurado, você é feliz, porque você vai ser consolado por Deus. É o segundo comportamento que nós temos que ter dentro, né, deste reino, é um coração arrependido. Muitas pessoas fazem as coisas erradas e sabem que são erradas, e muitas vezes não têm a humildade de se arrepender. E tem pessoas que dizem assim: olha, fiz e não me arrependo. Você já ouviu essa frase, não? Eu falei quantas vezes: fiz o que fiz e não me arrependo. Só que isso foi antes de Jesus. Quando eu conhecia Jesus, a primeira coisa que ele me ensinou foi: se arrependa. Se arrependa do que de errado você fez. Isso é um comportamento, isso é uma cultura. É a forma que as pessoas vivem no reino de Deus. Amém? Vamos para o versículo 5. Diz assim no versículo 5: bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Amém? Herdar a terra significa, não é dar essa terra, mas o novo céu e nova terra que Deus vai fazer. Somos herdeiros, sermos bem-aventurados, sermos felizes, né? Vamos herdar aquilo que Deus tem para nós. Mas o que significa ser manso? Pastor, ser calminho. É verdade, ser manso. Preste atenção, eu falei semana passada sobre paz, não é verdade? Sobre paz. E tem muitas pessoas que vivem como cristãos, mas não propagam a paz, não são mansos. Não existe mansidão. E mansidão, se não me engano, também é um fruto do Espírito. A verdade não é? Mansidão é um fruto do Espírito. E a Bíblia diz que bem-aventurados são os mansos, porque vão herdar a terra. Herança é direito. Não é verdade? Quem tem direito à herança é descendente de pai, é filho, e às vezes é neto, e assim por diante. Aqueles que têm o mesmo sangue. E nós, como filhos de Deus, herdaremos a terra, mas temos que ser filhos mansos. Amém? Bem-aventurados mansos. O que significa isso? São aqueles que não se impõem sobre outras pessoas, né? A fim de se promover seus próprios interesses, muitas vezes até mesmo usando de força. Tem ou não tem? Tem gente que se impõe sobre as outras pessoas e usam de autoridade, força, para ter e conquistar. Então, ser manso é você não fazer isso, é você usar de mansidão, calma, gentileza, é você caminhar segundo aquilo que você produz, jamais usar de autoridade excessiva, de violência, de brutalidade, mas você se manter sempre pleno, né? Manso, humilde de coração. Amém, gente? Olha o que diz Salmos 37, 11. Versículo 10 e 11. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. E diz o versículo 11: mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Amém? Mas os mansos herdarão a terra e serão alegres na abundância de paz. Então, é um comportamento. Ser manso não é um comportamento? Ser uma pessoa calma, mansa, é uma forma de ser, um comportamento. Então isso gera dentro de nós uma mudança. Se eu sou um cristão esquentadinho, sou um cristão meio nervosinho, eu preciso pedir ao Espírito Santo de Deus: Senhor, me ajuda a produzir o fruto do Espírito chamado mansidão, domínio próprio.
para que eu possa vencer tudo aquilo que vem ferver o meu sangue. E nós somos seres humanos, somos ou não somos? Quem que fica nervoso aí? Eu fico. Vocês também ficam nervosos? Fico. A Bíblia não está dizendo que não pode ficar nervoso. Você vai ficar nervoso. No mundo vocês vão ter aflições. E as aflições nos deixam nervosos, muitas vezes irritadinhos. E às vezes até mesmo, esquentadinho ao ponto de querer brigar. Mas aí que vem o mover do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E aí que vem o fruto do Espírito. E é onde vem o nosso domínio. E começamos a dizer, não, conta até 10. Não é verdade? Ah, pastor, tem dia que não aguento, Conta até 10. Se acalma. Busca ser manso que você vai se alegrar. O Senhor é a tua justiça. Você ouviu aqui na segunda mensagem. O Senhor é a tua justiça. Amém? Não permita que o diabo tire a tua mansidão. Aí ele vai te cutucar, ele vai te deixar nervoso, principalmente se ele conhece o teu temperamento. Se você é sanguíneo, Se você conhece o teu temperamento, ele vai te cutucar para você deixar de ser manso, para que você perca o teu domínio. Mas não é esse o comportamento daqueles que moram, que vivem o reino dos céus na terra. Nós vamos viver manso, nós vamos fechar os olhos, vamos respirar bem fundo, nós vamos dizer não e vamos viver debaixo da bênção da graça. Não é ser capacho do diabo, não é isso, Não é deixar que todo mundo pise sobre você, não. Mas com mansidão e justiça de Deus, você vai ver que Deus vai sempre aplainar os caminhos, e Ele vai abençoar a sua vida de uma forma especial. Vamos ver o versículo 6? Diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Eu falei muito sobre justiça aqui, então não vou me deter muito sobre isso. Aqui está dizendo que bem-aventurados que têm sede, fome de justiça, que deseja por justiça. Você já ficou com sede e vontade de tomar uma água e não ter água? E na hora você eu quero uma água. E quando você vê a água, a primeira coisa que é tomar com afoito aquela água. É assim que Deus quer que a gente sinta esse mesmo desejo pela justiça dEle, por ser justo na terra. Onde você vê uma injustiça, você tem sede por justiça. Você não aceita a justiça. E a Bíblia diz assim, que nós seremos saciados. O que é ser saciado? É você matar a sua sede. E depois de você tomar a tua aguinha, bem gelada, gostosa, você, não é assim? É muito bom tomar uma água num dia quente. E é assim que Deus vai fazer. Deus vai nos saciar. Se você tem sede de justiça, Deus vai saciar a tua alma. Deus vai te trazer realizações, bênçãos. Preste atenção. Algo muito importante você precisa entender, que o reino de Deus é de justiça. E se é de justiça, você não vai conseguir conquistar nada nesse reino com injustiça, com barganha. Não pode ser alcançado através de barganha, de qualquer esforço humano. Errado. Tem gente que quer conquistar as coisas dentro da igreja barganhando com Deus, querendo negociar com Deus, querendo enganar Deus, querendo fazer voto de tolo. Faz um voto, Deus, assim, e muitas vezes não cumpre o voto. Não existe justiça onde existe quebra de voto. A Bíblia diz em Eclesiastes que não devemos fazer voto de tolo, porque Deus não se agrada de votos de tolo. Então, quando eu sei que este reino não se alcança com barganha, não se alcança com injustiça, não alcança com coisas erradas, e andar debaixo da palavra de Deus, e justo nessa terra, pode ter certeza que você vai ser saciado. Deus vai suprir as tuas necessidades, os teus anseios, os teus desejos. Ele vai te trazer paz, e você vai viver a justiça do céu aqui na terra. Amém, irmãos? Vamos lá para o versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo que a bondade e o perdão,
do que os misericordiosos mostram às pessoas, porque misericórdia é bondade e perdão. Você é bom e perdoa as pessoas. Você tem misericórdia das pessoas porque você tem um coração bom. E às vezes as pessoas fazem coisa errada, mas pelo teu coração bom você perdoa, você dá mais uma chance. É assim, não é? E Jesus diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Significa o quê? Que a minha bondade, o meu perdão mostrado pela minha misericórdia, né, vai voltar para mim. Significa o quê? Que os outros também serão misericordiosos conosco. E principalmente Deus, pelos nossos erros e pelas nossas falhas. Gente, tem muitas pessoas dentro da igreja, olha só, isso é comportamento, isso é cultura do reino. Deus nos perdoa de tantos erros nossos e tantos pecados que já nós cometemos e dissemos para Deus, nunca mais vou fazer, e nós voltamos a fazer. A humanidade, quantas vezes deu as costas para Deus, mas a Bíblia diz que Ele é rico em misericórdia, e a sua misericórdia dura para sempre. Isso é uma cultura do reino de Deus, misericordioso. Mas muitas vezes os seres humanos aqui na terra não têm misericórdia. Jesus certamente falou de uma parábola de alguém que estava devendo para o seu Senhor, foi lá e pediu, o seu Senhor perdoou a sua dívida, e voltando para casa encontrou alguém que devia para ele. Só que ele não perdoou a dívida daquele que devia para ele. Será que ele foi misericordioso? Não. E tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, que vivem dentro das igrejas e acham que vão herdar o reino dos céus, mas o seu coração não tem misericórdia. Eles não conseguem perdoar aquelas pessoas que falharam, e principalmente que falharam contra ela. Tem muitas pessoas que dizem assim, isso nunca tem perdão, isso nunca vai ter perdão. Gente, não podemos pensar dessa forma. A Bíblia diz que a minha bondade e o meu perdão que eu tenho para os outros vai voltar para mim. Os outros vão ter comigo mesmo, comigo também. Os outros vão ter a mesma misericórdia comigo também. Então eu preciso gerar dentro de mim bondade e perdão. E bondade acho que é um fruto do Espírito também. Benignidade, bondade, frutos do Espírito. Então é um comportamento, é uma forma de ser. Nós não podemos ser cristãos condenando, culpando e não perdoando ninguém. Nós precisamos amar, e que o nosso amor gere bondade e perdão, e que nós possamos mostrar às pessoas essa bondade, que as pessoas possam ver essa bondade em nós. Por que muitas pessoas muitas vezes não vêm para a igreja? Porque pessoas que frequentam a igreja não demonstram sua bondade e sua misericórdia ao próximo. E eu já ouvi muitas vezes essa frase dizer assim, para ser crente como aquele lá, eu não quero. Estão entendendo? Então nós temos que viver essa cultura aqui na terra, fazer a diferença, ser a diferença na nossa vida e na vida das pessoas que vão nos cercar, amém? Que estão perto de nós. Versículo 8, estamos encerrando. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Olha só, é mais uma forma de ser, viver essa cultura, ser limpo de coração. Preste atenção, são aquelas pessoas que buscam por pureza e retidão, amém? Afetando todas as áreas da sua vida. Pureza e retidão, ser reto, ser correto, ser puro. A pureza é o contrário do quê? Ser puro é totalmente contrário do que ser o quê? De ser impuro, não é verdade? A impureza revela a malícia. Quantas pessoas são maliciosas? Quantas pessoas que têm malícia no coração? Às vezes tem malícia nas palavras, malícia em tantas coisas. Coração cheio de a mente maliciosa, coração malicioso.
A Bíblia diz que nós temos que ser puros de coração. Coração puro. Por isso que Jesus disse que o reino de Deus só vão entrar quem ser como uma criança, porque uma criança é pura de coração. E essa pureza nós temos que levar para todas as áreas da nossa vida. Eu não posso ser puro só dentro da igreja. Mas infelizmente até dentro da igreja tem muitas pessoas que são impuras. Que dentro da igreja tem olhares maliciosos, pensamentos maliciosos. Dentro da igreja, perdão, gente, tem gente que olha para a mulher do próximo, para o homem do próximo e deseja. Você acha que isso é pureza de coração? Estamos sendo puros de coração? Olhando para o corpo, desejando, querendo, pensando. Gente, não tem como. Nós vivemos uma vida no céu com um coração cheio de impureza, malícia. Por isso que a Bíblia diz assim, olha, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. A singeleza do nosso coração, a pureza do nosso coração, a retidão do nosso coração, um coração limpo, nós vamos ver a Deus. Em Salmo diz, Senhor, quem entrará no santuário? O que diz depois? Quem tem mãos limpas e um coração puro. Só esses verão a Deus. Isso é uma forma de viver. Ah, pastor, mas é difícil. Eu não estou dizendo que é fácil. Em nenhum momento foi dito que isso é fácil. Humanamente falando, isso é quase impossível. Mas por isso que Jesus veio, morreu por nós, ressuscitou, subiu aos céus e disse, não vos deixarei órfãos, enviarei a vocês o Consolador, o Ajudador, o Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo está aqui na terra, é por isso que o Espírito Santo está aqui nessa noite, na minha vida e na tua vida, nos convencendo de como ser e como viver essa cultura, para que possamos vencer todas as obras do pecado, da carne. Por isso nós temos que deixar a velha criatura, para ter um coração limpo e um coração puro. Amém, igreja? Mais para frente, versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E aqui eu nem vou falar muito, porque nós falamos semana passada, não é verdade? Sobre paz, sobre o crente que gosta de uma briguinha, não é verdade? O que é pacificador? É quando você está vendo duas pessoas discutindo, em vez de você botar lenha, combustível para que a briga aumente, você joga água, você ameniza a situação. Você ameniza a situação. Tem gente que colhe de um aqui, a pessoa fala, e ela vai para outra, falou de outro fulano, e vai lá, fala o que a irmã falou e aumenta ainda, e dá uma apimentada na conversa, ao ponto das duas se pegarem, ou os dois se pegarem. Você acha que isso é um pacificador? Não. Isso é aquele que induz a briga. Está levando as discussões. Não estão levando paz. O pacificador é aquele que promove a paz. Amém? A paz messiânica de Deus, a paz de Jesus. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Os pacificadores são aqueles que promovem paz. Gente, eu não posso deixar de falar isso. Eu fico indignado quando eu começo a olhar nas redes sociais vídeos de pastores renomados discutindo com outros pastores, incitando uma briga, uma discussão. Gente, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Se eu não tenho nada para falar, para levar paz e conforto às pessoas, então fica a minha boca fechada. Eu não preciso abrir a minha boca para incitar discórdia, incitar violência, incitar tantas outras coisas. Eu preciso ser aquele que promove a paz. Eu preciso levar a
paz às pessoas. E quando eu promover a paz às pessoas, então a Bíblia diz que eu vou ser chamado filho de Deus. Jesus é filho de Deus e ele não veio promover a guerra. Por que muitas vezes muitos judeus ortodoxos não aceitaram Jesus como Messias? Porque eles entendiam que o Messias viria à terra para estabelecer o reino de Davi. E com isso seria o quê? Seria um grande rei. Um grande rei que tiraria eles do Império Romano. E para que isso acontecesse, teria que ter uma guerra. Jesus não veio trazer guerra, luta física. A guerra em que Jesus veio nos mostrar e nos trazer para a nossa vida, que nós vivemos essa guerra, é espiritual. Tanto que Paulo diz que a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, mas contra principados e potestade. A minha guerra e a tua guerra é espiritual contra demônios. Nós não podemos ser aqueles que promovem guerra contra pessoas. Nós somos os pacificadores da terra. Se eu tenho que ficar brabo, nervoso, você quer ficar irritadinho, fica irritadinho na tua oração, dobra os seus joelhos e briga com o diabo. Ali sim você pode usar de violência contra ele, contra o diabo. E aí você vai vencer essa guerra. Mas contra as pessoas você tem que levar paz. Estão entendendo isso, irmãos? É aqueles que promovem a paz, um bem-estar total. Amém? A paz é um bem-estar total com você e em comunidade. Tem gente que tem paz dentro dele. Estou em paz. Você está em paz. Você está em paz com a irmã também? Com o irmão? A paz não é só tua paz. É a paz também comunitária. Com meus irmãos, com a minha igreja, com a minha família. A primeira coisa que a gente faz quando se converte é pegar a guerra com a família. É ou não é? Não, pastor, é eles que se levantam contra a gente. Não é nem nós e nem eles, é o diabo que não quer que você se mantenha firme na tua fé. Mas é nessa hora que por isso nós temos que entender essa cultura. Eu tenho que ser aquele que leva a paz. E muitas vezes pela nossa ignorância, a primeira coisa que nós temos, se vocês não aceitarem Jesus, vão tudo para o inferno mesmo. Não é assim que nós falamos? Em vez de promover paz na família, para que eles venham aceitar Jesus, eles falam umas coisas, você já fica nervoso, já fica irritado, já briga, você se exalta, já manda todo mundo para o inferno. Ei, está tudo errado. Está tudo errado. E quantas vezes eu e você fizemos isso? Fizemos pela nossa ignorância, mas a partir de hoje não somos mais ignorantes. Não é verdade? Quando você se vê numa situação dessa, você vai lembrar dessa palavra, eu tenho que ser um pacificador, senão não vou ver Deus, ou melhor, não vou ser chamado filho de Deus. Amém? Então, que eu e você sejamos esse pacificador, porque é dessa forma que se vive no céu. Amém? O diabo ele tentou tirar a paz do céu, foi expulso do céu. Amém? Versículo 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Amém? Por refletir o caráter de Cristo aqui na terra, é por isso que eu sou chamado filho de Deus. Eu tenho que transmitir o caráter de Cristo aqui na terra. Quando eu transmito como Jesus era, eu passo a transmitir a minha imagem como que Jesus era. Então, por isso eu sou chamado filho de Deus, pacificador. Então, por transmitir o caráter de Cristo aqui na terra, por viver essa justiça, viver em paz, né? E tudo que a gente falou aqui, ser misericordioso, muitas vezes vão ser perseguidos, muitas vezes seremos motivos de chacota, muitas vezes seremos tantas outras coisas, né? Seremos chamados de tantas coisas, mas Jesus diz, bem-aventurados são os que são perseguidos, por causa da justiça. E eu coloquei aqui que não é essa perseguição que nós vivemos aqui, no nosso Brasil, na nossa sociedade, né? Lá no Oriente, em alguns países, a perseguição
é real. Perseguem, prendem, querem que as pessoas neguem esse Deus, deixem de ser cristãos. E aqueles que não deixam de ser cristãos, muitas vezes são mortos. E assim por diante. Nós não vivemos essa perseguição no Brasil. Graças a Deus. Amém? Então eu coloquei aqui, são aqueles que foram tratados injustamente por causa da sua fé. Você já foi tratado injustamente por causa da tua fé? Perseguido? Talvez no trabalho, na escola, talvez num ciclo de amizade, num jogo de bola. Descobre que você é crente, você é tratado injustamente. No trabalho, quando você descobre que você é cristão, que você serve a Jesus, começa a se tratar injustamente. Deus se agrada em ver pessoas que olham para a sua palavra, olham para a cultura do reino de Deus e dizem: eu vou viver dessa forma. E para viver dessa forma, muitas vezes nós deixamos de lado muitas coisas. Então Deus se agrada, e a Bíblia diz: porque deles é o reino dos céus. Por muitas vezes você ser tratado injustamente aqui na terra, pode ter certeza que você vai ser tratado com honra e glória no reino dos céus, porque você guardou a tua fé, perseverou, foi até o fim, e pode ter certeza que a Bíblia diz aqui: teu é o reino dos céus, teu é o reino de Deus. Então creia nisso. No versículo 11 diz: bem-aventurados são vocês quando por minha causa o insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. No versículo 12 diz: alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, gente, temos que nos alegrar, temos que lutar para viver conforme a vontade de Deus, e quando vier algo contra nós, não fique desanimado, não fique frustrado, não se decepcione, se alegre. Ei, porque grande é a tua recompensa no reino dos céus. Isso não significa que você não vai ter recompensa aqui na terra. Sim, você vai vencer aqui na terra também. Mas a tua vida, a tua recompensa celestial, pode ter certeza que vai ser bem maior no nome do Senhor Jesus. Você crê nessa palavra? Você crê nessa vontade de Deus na tua vida? Essa é a cultura, gente. Nós estamos aprendendo agora sobre esses ensinamentos de Jesus. Nós vamos, quando está falando, encerrando essa série de mensagens sobre a cultura do reino de Deus, nós vamos conhecer qual é a arte desse reino, qual é a cultura na área da arte, né, do louvor, da dança, que acontece no céu, de que forma vai acontecer aqui na terra. Amém? Então eu quero que você viva intensamente essa palavra, que você medite e creia que a mudança de comportamento, a mudança de mentalidade, a nossa mudança de mentalidade vai gerar dentro de nós uma nova criatura, um novo homem, uma nova pessoa. E nós vamos viver conforme a vontade de Deus. Jesus disse: seja feita a tua vontade aqui na terra, como é aí no céu. Amém? Reino dos céus, o reino de Deus aqui na terra. Amém? Não é na terra em si, é em nós. É a vontade de Deus em nós. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. É assim que Jesus ensina a orar, né? Seja feita a tua vontade aqui na terra como é nos céus. Mas o reino é de Deus e a vontade se manifesta em nós. Você está entendendo isso? O reino vem de Deus, é o governo de Deus em nós. É Deus governando a sua igreja. É Deus dando essa direção para mim e para você. Creia nessa palavra, viva essa palavra, e você vai ver coisas tremendas, gloriosas, acontecendo dentro da tua casa, na tua vida espiritual, né? As pessoas que vivem, né, são do teu convívio, elas vão ver a diferença em você, e elas vão ser transformadas, elas vão conhecer Jesus por meio de você. É esse o propósito de Deus. Tem muitas almas para serem ganhas, tem muitas almas que precisam conhecer esse reino, conhecer o rei desse reino, que é Jesus. Mas para que isso aconteça, nós temos que moldar a nossa vida, transformar a nossa vida, para que eles possam ver Cristo em nós, e que o nosso testemunho,
que a nossa forma de viver realmente, né, venha gerar uma mudança nessas pessoas, o desejo dessas pessoas, sede nessas pessoas de vir até Cristo, aonde você está. Amém, igreja? Vamos ficar de pé então, vamos orar?